Olá, seja muito bem-vindo ao Talento em Foco Especial Entrevista. Eu sou Érica Lotes e tenho aqui algumas coisinhas para te falar. O Talento em Foco, ele é um programa feito com muito carinho e ele tem dois objetivos. O primeiro objetivo é compartilhar com você temas sobre mentoria de capital humano, gestão de pessoas que lhe permitam conhecer a questão do desenvolvimento e do mercado de trabalho. E o outro grande objetivo é trazer para cá profissionais de elevada estatura e que são também pessoas muito inspiradoras. E o programa de hoje não poderia ser diferente. Eu estou aqui com a doutora Leia Cordeiro. Ela trabalha com o desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de pessoas, gestão por competências e hoje ela traz o tema gestão por competências e protagonismo pessoal. Leia, seja muito bem-vinda. Aqui é o Talento em Foco Especial Entrevista. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco. Obrigada demais pela sua presença. Em primeiro lugar, né, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo convite. É sempre muito gostoso conversar com pessoas que a gente gosta, que a gente admira, né, que tem aí uma trajetória significativa dentro da área. E aí, com esse convite e falando sobre coisas que são do meu dia a dia, né, então é muito gostoso poder compartilhar, né? Eu sempre digo assim, cada vez que a gente consegue compartilhar com outro, a gente aprende mais, cresce mais, né? Então é um ciclo muito gostoso. E por falar em trajetória, conta pra gente um pouco da sua trajetória profissional. Ok, vamos lá, né? Como eu sempre brinco, a gente que está aí 500 anos no mercado, né? Então tem uma passagem grande, né? Por algumas questões até chegar no momento atual. Né? Lá no meu começo, minha primeira formação foi em serviço social. Né? Depois eu comecei a atuar na área, né, como assistente social, depois eu fui incorporando as demais questões na área de gestão de pessoas e como é uma prerrogativa do administrador ser gestor de pessoas, eu fui fazer administração. Aí depois aí fiz algumas especializações, fiz meu mestrado em gestão empresarial e marketing e o meu doutorado em administração. Então, nesta trajetória, fui gestora aí do Grupo Gerdau durante 13 anos, da Jasmine Alimentos, Conduspar, e eu fiz o meu plano de carreira. Né? Como a gente faz para os outros, eu fiz o meu. Né? Então, aí, eu então, fui fazendo a formação acadêmica, né? Porque eu sou docente de pós-graduação e de mestrado, e eu fui estruturando a minha consultoria. Então, nos últimos 15 anos, eu estou com a minha consultoria, a LCGRH, que tem o foco de trabalhar gestão por competência. Então, nós temos clientes que nós temos implantado gestão por competência, tanto na área privada quanto na área pública. Então, é muito gostoso saber aqui, né, que no nosso estado, né, que Curitiba, a gente está trabalhando já dentro da área pública também essas questões. E aí, então, dentro da minha consultoria, então, todos os nossos trabalhos, desde mapeamento de perfil, de treinamento, das mentorias, eles têm esse viés da gestão por competência. E aí, então, paralelo a isso, aí nós temos aí a parte dos processos aí desde pesquisa de clima, né, pesquisa de cultura organizacional, que dão aí a sustentação para a implantação da gestão por competência. São temas fundamentais para manter a saúde na organização. Saúde em todos os níveis, né? Se nós olharmos para o nível do profissional, colocando a pessoa certa no lugar certo, né, com atividade clara, que nós sabemos que o profissional que ele desenvolve, o perfil, ele desenvolve uma atividade que é congruente com o perfil, ele tem condições de desenvolver de uma maneira de florescer muito mais naquilo. E também, por outro lado, trabalhar a questão da saúde do clima, da organização, o que a organização também pode atuar para poder desenvolver e gerar um ambiente de produtividade. E aí eu gostaria de começar te perguntando o que especificamente é gestão por competências, porque cada vez mais ouve-se falar isso no mundo do trabalho, mas o que é especificamente isso e o que é preciso ter para implementar um programa de gestão por competências? Ok, né? Existem aí milhares de conceitos, né? Mas eu gosto do Cláudio quando traz que é um conjunto de repertórios que são disponibilizados para que a organização ou a pessoa possa atingir resultados diferenciados, né? Que possa
fazer com que ela saia de uma mesmice. E eu gosto quando eles dizem assim que é o conjunto de repertórios de comportamentos que são disponibilizados. Por quê? Porque muitas das vezes nós temos determinados comportamentos que a gente pode dizer, puxa, não, eu tenho determinadas competências, mas eu não entrego. Se eu não entrego, né, então esses comportamentos não se transformaram em competências. Né? Então essa disponibilidade é que transforma em competência. Quando a gente traz isso no conceito de organização, né, ou no conceito de competências para determinado cargo, determinada função, aí essa disponibilidade vem para quê? Através do resultado que se espera. Então, se eu estou falando em competências organizacionais, vem para atender às demandas dessa organização. O que ela pretende, né? Quais são os objetivos estratégicos que ela tem, né? Qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores que sustentam isto. Então, as competências organizacionais da empresa A, B ou C, às vezes podem até ter o mesmo nome, mas o que acontece? O conceito é diferente, os comportamentos de entrega são diferentes. Por quê? Porque a organização tem uma cultura diferenciada, ela tem valores que sustentam de uma maneira diferenciada, ela tem objetivos estratégicos que às vezes até no conceito também podem ser iguais, mas a maneira dessas entregas acabam sendo diferenciadas. Se a gente leva para o cargo, eu posso, né, a gente pode falar, puxa, eu cargo lá de gerente de gestão de pessoas, né, gerente de gente. Então, isso tem em várias empresas. Mas você pode ter, de novo, até o título igual da competência, mas na empresa A vai ser diferente da empresa B. Por quê? Porque a cultura daquela organização também é diferente, né? Então, sempre que a gente fala na gestão por competência dentro da organização, essa visão de entender que toda organização vai ter que ter algumas competências, e se a gente for pensar lá no passado, o pessoal dizia, não, nós trabalhamos com 50 competências, 80 competências, e aí a gente viu, né, a história demonstrou que não adianta, não é o número de competências que você diz que está trabalhando na empresa, porque ninguém é super-homem, ninguém é Mulher Maravilha, nós não damos conta de tudo isso, tem que verificar o que vai fazer diferença para aquele contexto. Então, quando nós estamos falando de gestão por competência, nós falamos a partir de um cenário, né, que a gente constrói com alinhamento com planejamento estratégico. Se o planejamento estratégico foi elaborado para aquele ano, então quais são as competências para esse próximo ano que vão dar conta daquele planejamento estratégico? Vão ser facilitadores para atingir aqueles objetivos estratégicos. Né? Para o próximo ano, vai ser revisado o planejamento estratégico, vão ser revisados esses objetivos, né? Da mesma forma vão ser revisadas as competências. Pode ser que se mantenham as mesmas competências, né? Mas pode ser que nessas competências precisam, né, para esse novo ciclo, novos comportamentos para poder fazer entrega para aquele novo cenário. Então, a gente começa com a organização, as competências organizacionais ou institucionais, quando a gente está falando na área pública, aí nós vamos para as competências setoriais ou departamentais, que aquele departamento, aquele setor específico precisa de competências diferenciadas, de novo, para dar conta dos seus objetivos estratégicos, da sua visão, e aí depois a gente vai para as competências funcionais, que são as competências do cargo. Né? Então, para construir essas competências, elas são construídas a partir do quê? Das atribuições desse cargo. Então, de acordo com as atribuições do cargo, vai se verificar que competências ele precisa para dar conta disso. Hoje em dia, a gente tem trabalhado aí pensando, né, em 8, no máximo 10 competências, que mesmo assim acaba sendo, né, um sufoco para chegar lá. Por quê? Porque as pessoas, quando se define quais são os comportamentos de entrega, e aí para poder chegar nesses comportamentos, vão ser analisados que os indivíduos, os profissionais precisam de uma série de habilidades. Algumas, ele até poderia pensar que estariam bem desenvolvidas, mas a hora que se verifica a partir daqueles valores daquela organização, precisa muitas das vezes fazer algumas adequações. Então, a hora que a gente vai olhando este conjunto, né, para um comportamento, e a gente diz, né, um comportamento observável, uma atitude de entrega, você precisa muitas das vezes de 2, 3, 4, 5 habilidades. Para essas habilidades, muitas das vezes, para uma habilidade, precisa 5, 10, 20 conhecimentos. Né? Então, acaba tendo sempre, eu digo assim, é como se a gente tivesse uma cebola, né, que tem as camadas.
né? Então, quando a gente está falando, puxa, essa competência cebola 1, né, ela tem várias camadas. Então, até para poder ter este conjunto, se leva um tempo. É para ter essa clareza, né? Então, bom, em primeiro ponto, eu observo que na sua fala não dá quando se faz gestão por competências, o núcleo de gestão de pessoas, ele é um centro de inteligência da organização. E isso requer, inclusive, que as pessoas que estudam gestão de pessoas e RH se preparem para esta realidade, né? Não dá mais para pensar que a gestão de pessoas ele se resume a um departamento pessoal. Esse é um ponto muito interessante. Na sua fala também, isso traz muita a importância da clareza sobre os cargos, não é? Quais são as entregas desses cargos. E uma coisa que é muito provocativa, Leia, já deve ter ocorrido muito com você, das pessoas que estão fazendo processos seletivos, te perguntarem como é que eu me comporto para uma determinada dinâmica de grupo. Ou então, nossa, eu não entendo como que eu não fui aprovado para o processo, para a etapa seguinte, por conta de uma dinâmica de grupo, né? Então, o que você pode dizer para isso? Porque eu acredito que a dinâmica de grupo, ela é feita para avaliar um conjunto de competências. O que você diria para essa pessoa que lhe pergunta como eu devo me comportar numa dinâmica de grupo? E qual a importância da hora da verdade nesse processo da dinâmica de grupo? Sempre que vem essas questões, em primeiro lugar a gente diz assim, seja você, né? Porque se você quiser encenar alguma coisa, quem está conduzindo é profissional, né? Aí vai ver que é encenação e você não dá conta de manter, né, este papel. Segundo lugar, né, quando quem estrutura uma dinâmica de grupo, ela vai estruturar a partir do que ela tem necessidade para aquele cargo, as competências necessárias para aquele cargo, com os comportamentos que se espera naquela organização. Como eu disse, você pode ter o mesmo título, eu posso ter lá o título de uma competência foco no cliente. Em 10 organizações, mas os comportamentos de entrega vão ser diferentes por causa da cultura. Então, não existe, a gente sempre diz o certo e o errado, tem o adequado, o mais aderente para aquela organização. Então, quando você tem a tua forma, por isso que a gente sempre recomenda, né, quando você vai participar, tem um convite para alguma empresa, ou se você está procurando uma nova colocação, pesquise essa empresa. Porque quando você pesquisa sobre a empresa, você vai analisar o quê? Qual é a cultura dessa empresa. Se esses valores, e não são só os valores que estão escritos lá no site, porque até hoje em dia, né, você tem acesso às informações do que realmente ocorre, né, não é só o que está escrito, mas assim, como é que esta empresa, qual é a dinâmica desta empresa, para ver se você se enquadra dentro dessa dinâmica, porque se você se enquadrar e for participar de um processo seletivo, as tuas atitudes já estão de acordo. Então, não é assim que eu vou fazer alguma coisa, não, você vai se portar como você é, porque essas atitudes vão bater. Agora, se você não faz essa pesquisa, você vai participar desse processo seletivo, pode ser que as atitudes que você tenha durante as atividades sejam incompatíveis com aquela organização, mas não significa que você não seja bom, significa que a tua aderência para aquela organização não é adequada. Eu diria, que bom, né? Por quê? Porque se você entrar, você vai ficar frustrado. E às vezes você pode não tomar, né? Assim, puxa, mas agora eu entrei aqui, eu não quero ficar ruim no mercado, ficar com pouco tempo e sair, e você pode procrastinar, né? E vai ficar muito pesado. Então você vai ter, né? Passar a maior parte do dia a dia no trabalho, vai ser doentio para você. Né? Então, seja você. Agora, para isto, é necessário que você esteja se preparando no dia a dia, né? Quer dizer, como é que eu estou? Né? O que eu quero? Quais são os meus propósitos? Para isto, as competências que eu tenho, eu posso fazer um mapeamento de perfil? Posso fazer um mapeamento de perfil, né? E verificar esse mapeamento para
para esse cargo que eu estou, ou para um cargo X ou Y que eu queira ir, né? Como é que eu estaria perante isso numa média de mercado? Essa minha forma de ser e de agir tem mais aderência com que tipo de organização? E aí sim, começar a prospectar esse tipo de organização. Então você começa a fazer contatos, fazer teu network, indo para esse tipo de organização, né? E aí quando tiver uma oportunidade, certamente você vai ser escolhido, porque num processo seletivo, durante a dinâmica de grupo, o que você fizer vai estar compatível. Perfeito, perfeito. É importante esse entendimento, até porque chega a mim algumas tristezas, né? A pessoa diz, poxa, mas eu tinha tanta esperança e aí eu não fui chamada, então eu sou inadequado? Não. Nós não sabemos o que aquela empresa buscava. Não é todo mundo que tem que ser líder, não é todo mundo que tem que ser comunicativo. Vai ter momento que ele vai procurar alguém que saiba ouvir, alguém que tenha uma atenção mais concentrada. Muito interessante isso. O que mais nós poderíamos colocar? Imagine a gestão por competências. Gostaria de implementar a gestão por competências aqui no meu trabalho, na minha unidade, no meu negócio pequenininho, tem 2 ou 3 pessoas, começamos agora. Eu posso implementar essa gestão por competências ou é algo tão complexo, tão elaborado, que ele casa melhor com grandes organizações? Olha, essa é uma dúvida que sempre vem, né? E eu tenho clientes que foram muito legais, que hoje eles são, né, clientes, né, de um porte médio, indo para um grande, e começaram quando eles estavam no início. Né? Por quê? Porque eles se estruturaram para o crescimento. Então, a gestão por competência, ela pode ser implantada em qualquer segmento, para qualquer tamanho. Lógico que é um processo de construção. Né? Então, se você tem um número menor de profissionais na empresa, essas pessoas vão ter que estar muito envolvidas com esse processo. Se você tem um número maior, você pode fazer, como eu tenho clientes, que fazem comissões para poder participar. Né? Então, esse papel, né, esse desenvolvimento, essa construção que são feitas daí com diversas mãos, acaba sendo facilitada. Tá? Agora, a primeira questão é que o gestor maior, né, precisa querer isto. Né? Se ele não tiver esse entendimento, não vai, né? Não adianta, então, os demais gestores precisam daí vender a ideia para a cúpula, para que ela possa comprar isto. E aí todo o processo vem construído a partir disso, né? Porque senão vai ficar uma coisa muito no papel, né? E aí não justifica. Então, pensando a partir disso, né, e aí, como eu disse, né, eu tenho clientes, hoje, né, inclusive eu tenho clientes que têm, né, 10 pessoas no quadro, como eu tenho clientes que têm 3.000 pessoas no quadro. Né? Então, eu tenho de todos os níveis. E a construção, o envolvimento é o mesmo. Agora, gestor maior, né, compra isto e ele faz com que os demais venham desta forma. Por quê? Porque na maneira com que foram construídos no dia a dia, né, os acompanhamentos vão ser olhados para isto. Porque se ele não vier, ele vai cobrar coisas diferenciadas e aí não dá certo. Perfeito. Nossa, ficou bastante claro. Eu acredito que você aí que está nos assistindo teve agora uma visão do porquê determinadas situações ocorrem em processos seletivos e que está tudo bem, não é? Que existe ali uma competência a ser avaliada e, como ela mesma colocou, se você entrar para um processo e não tiver congruência, vai ser um grande sofrimento para os dois lados. Muito bem, nós encerramos aqui o primeiro bloco e aguardo você no segundo bloco com o tema protagonismo. Mais 2, meu chapa! Opa, é pra já. Mais um sem queijo aí, meu chapa. Ah, beleza. E aí, tá pronto? Tá pronto. Valeu, meu chapa. Valeu. Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo.
pessoal, olha quem tá aqui. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Educação de qualidade em qualquer lugar. Foi nisso que a Uninter acreditou praticamente sozinha, para hoje estar ao lado de todos os brasileiros, inclusive fora do Brasil. Ser a educação à distância mais lembrada e conquistar a nota máxima na avaliação do MEC só faz sentido para nós, porque inspira nossos alunos a buscarem novos caminhos. O caminho da dedicação fez 5 deles conquistarem nota máxima no ENAD. O caminho do trabalho sério trouxe o prêmio de melhor agência de jornalismo experimental da região sul. Abraçando as grandes ideias, tivemos a startup vencedora de um acirrado Prêmio Nacional de Inovação. E ainda são diversas aprovações em concursos, excelentes colocações no mercado e vidas profundamente transformadas. Para o Uninter, ser melhor não tem nada a ver com outras instituições, não. Tem a ver com você. Vence a mudança. Olá, para você que chegou agora, seja bem-vindo. Você está aqui no Talento em Foco. Eu sou Érica Lotes, mentora de Capital Humano, e estamos conversando com a doutora Leia Cordeiro sobre gestão por competências e agora sobre protagonismo. Se no primeiro momento nós olhamos para a gestão de competências, o que é à luz da conexão com o planejamento estratégico da organização, perguntas fundamentais que nos fazem entender qual é a competência que, se eu tiver, me ajuda a desenvolver este objetivo. Agora, neste bloco, nós vamos colocar a luz no indivíduo e vamos tratar sobre o protagonismo na organização e também fora dele. Doutora Leia, então, continuando aqui com o nosso tema, qual é a sua visão sobre o protagonismo, não apenas na questão do ambiente da empresa, porque nós sabemos que, em virtude deste ano absolutamente atípico, muitas pessoas foram desligadas do seu trabalho formal e foram assim, não foram nem convidadas, elas tiveram que assumir algum protagonismo por necessidade, talvez não tanto por oportunidade. Qual é a sua visão sobre isso? Qual é a sua visão sobre protagonismo e de que maneira este comportamento pode ser o divisor de águas para nos levar a um patamar talvez muito melhor do que o que nós tínhamos anteriormente a essa pandemia? Legal, né? Quando a gente fala em protagonismo, eu acho que assim, a pandemia, né? Lógico, né? Ninguém queria uma pandemia, né? Mas vamos olhar o lado positivado disto, porque fizeram muitas organizações e milhões de profissionais saírem da zona de conforto. Então, muitos estavam, né, eu diria assim, paralisados mesmo dentro da organização. E aí, muitas das ações que se tentavam fazer, acabava existindo uma resistência, né? Porque conheço, né, o meu métier aqui, né, faço desse jeito, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Infelizmente, a gente ainda tinha, né, ainda tem, mas nós tínhamos muitos profissionais que pensavam desta maneira. E de um dia para o outro tiveram que mudar totalmente e foram obrigados a isto. Tá? E há muito tempo se fala em protagonismo, né? O profissional ser protagonista da sua carreira. Né? Então, ele ser o escritor e o ator, não esperar que o outro escreva só para ele ser o ator. Né? Só que quando se trazia isso, então, ficava numa questão muitas das vezes mais teórica, porque as pessoas olhavam e mas por que eu vou me mobilizar para? Logicamente que os profissionais que já eram protagonistas, que já tinham assumido isto, já estavam, né, num patamar diferenciado. E nesse momento que aconteceu essa pandemia, acabaram assumindo posturas diferenciadas. Lógico, muitas empresas desligaram, sim, né? Só que esses profissionais que já eram protagonistas, estes não foram desligados, né? Porque eles já estavam num patamar diferenciado.
Profissionais... e aí, para esses que acabaram saindo, né, tiveram empresas que tiveram ciclos, né, então no primeiro ciclo foram um número menor, depois foram obrigados, né, porque não se sabia quanto tempo a mais, né, tiveram que fazer, não queriam fazer esses ligamentos, mas foram obrigadas. E outras empresas ainda conseguiram manter um quadro que eu diria assim, até pensando para essa retomada, né? E outras empresas foi o contrário, elas contrataram. Nós temos muitos segmentos que contrataram muitos profissionais. E esses profissionais que foram contratados foram profissionais que eram protagonistas da sua carreira, né? Então foram, eu digo assim, foram convidados para assumirem novas questões. O fato de ser protagonista, né? E aí eu diria, se você está trabalhando, né, ok? E se você não está trabalhando da mesma forma, assumir isso, né? Primeiro, definir qual é o teu propósito, né? O que você quer? Porque para você definir qualquer estratégia, tem que saber o que quer. E esse propósito, às vezes as pessoas colocam, nossa, Léia, quando você fala de propósito, é uma coisa etérea, uma coisa... Não, gente, você materializa isso, porque senão você não consegue definir nada, você não consegue fazer nenhuma avaliação criteriosa para. Então, define qual é teu propósito. E se esse propósito, você estiver trabalhando, e se esse propósito teu estiver alinhado com a organização, ótimo, né? Você já ali pode dar continuidade. Se você está trabalhando e o teu propósito não está alinhado com a organização, você pode se preparar para procurar uma outra organização, ou às vezes, né, se fazer carreira solo, né, seguir aí as suas perspectivas pessoais para poder atingir isso. E se você não está trabalhando, né, e você define isso, você começa a ter norteadores para se desenvolver, para buscar organizações que tenham esse alinhamento do propósito. Definir o propósito, o que você está, como é que você está hoje, o que você está fazendo, né? O quanto de alinhamento tem isto? Quais são os gaps que tem? Quais são as suas forças hoje? Como é que você pode usar essas forças para poder potencializar algumas questões que possam minimizar esses gaps? O que você precisa estar fortalecendo? Cuidado, né, quando a gente fala em forças, e a gente tem que ter um cuidado, por quê? Né? Porque ao mesmo tempo que eu potencializo, o outro me olha que eu diria assim, pelo lado negativo da força, né, que a gente chama força exagerada. Por exemplo, eu, Léia, né, tenho a minha maior força, que é a autoconfiança. Só que se eu não cuidar, o outro me vê como? Vai me ver como uma pessoa arrogante. Então, esse limite, essa dosagem é importante, porque se eu não tenho, né, não tenho essa percepção e não vejo aonde que está essa ferição, né, o outro está me vendo como arrogante e ele vai me responder para essa arrogância. E aí, o que vai fazer? A minha força vai fazer com que eu acabe fazendo mais ainda ações que vão reforçar para o outro essa arrogância. Então, essa é minha grande força, eu tenho que utilizar de que forma? Para alavancar as forças menores que eu tenho, que são necessárias para dar conta naquele momento. Então, eu uso minha autoconfiança, puxa, eu preciso ter um aprendizado diferenciado, puxa, mas eu sei que eu posso, então eu vou usar essa minha força para poder ter aquele novo aprendizado, mas não para me posicionar perante o outro, né? Então, se eu fizer esta forma, né, de trabalhar, se eu tiver essa consciência, então eu vou usar a minha força para poder alavancar forças menores, que são necessárias para dar conta disso. Então, se eu sou um profissional, e aí de novo, se eu estou trabalhando e estou satisfeito na organização, essa leitura, né, e esse sentimento e esse alinhamento é para aquela organização. Se eu não estou satisfeita, então é para eu, né, Léia S.A., como profissional, e procurar aonde eu vou estar bem. E se eu não estou trabalhando, fazer toda essa construção para ver que organizações ou de que forma eu posso estar bem. Certamente que nós temos uma série de organizações que não voltam mais para o modelo tradicional.
Tem outras organizações que vão adotar aí um modelo híbrido, né? E aí, então, tem que verificar, quer dizer, puxa, né, se eu sou o protagonista perante estes modelos, né, quais são as forças que eu tenho que já estão desenvolvidas para? O que eu preciso desenvolver para estar bem perante esse novo modelo? E aí tem muito a ver com uma série de questões que você domina muito bem, né? Quer dizer, aí canais sensoriais. Quer dizer, eu, Leia, sou uma pessoa sinestésica. Então, o contato, estar aqui assim, para mim é fundamental. Né? Então, quando eu estou nos contatos virtuais, né? Que eu tenho clientes que a gente está no presencial, mas tem clientes que continuam no virtual. Então, para mim, é um peso enorme, mas eu sei que a realidade é essa. Né? Então, eu estou desenvolvendo, né, dinâmicas para poder trabalhar treinamentos no virtual, porque eu acredito, né, no trabalho, na construção, na percepção, através de dinâmicas para a pessoa se perceber e construir. Então, fazendo essas adequações, então, se eu sei que eu tenho limitadores e eu tenho uma realidade, eu sempre digo, dados de realidade, né? Eu posso mudar? Não. Então, o que eu vou fazer para que esta realidade venha a agir ao meu favor e não contra? É interessante porque você traz muita importância do autoconhecimento, né? Qual é o meu propósito? E é interessante que, não raro, é muito natural que a pessoa saiba tudo aquilo que ela não quer, mas ela não tem a menor ideia do que ela quer ver acontecer, né? Então, isso é interessante, é como se a gente passasse uma vida olhando para o retrovisor. O que você diria para esse profissional? Porque, assim, você alavanca planos de carreira, né, com outros profissionais. O que você diria para essa pessoa que hoje, ela, em virtude de toda essa situação, ela foi tomada por desesperança, né, esperar que algo possa vir a acontecer. A desesperança é você perder a possibilidade no olhar positivo para o futuro. E a questão também, para essa pessoa que ela te diria, olha, eu sei exatamente o que eu não quero, mas eu não sei o que eu quero. Como é que você orientaria? O que você pode dizer para essa pessoa começar a ter a clareza para se aproximar desse propósito? Bom, existem milhões de recursos para isso, né? Então, eu sempre digo assim, se a pessoa... se ela tiver a condição de fazer, né, se ela já tiver o hábito de estar fazendo sempre autoanálise, se ela já fez, né, processos aí de mentoria, de coaching, ela já se conhece, né, e ela pode iniciar a partir disto. Né? Se ela nunca fez nenhum processo, mas ela é uma pessoa que é antenada, né? E ela consegue fazer a leitura dela, né? E aí, quando eu digo leitura dela, real, né? Não é aquilo que a gente quer, né? fazer de conta, né? Mas é a realidade. Dali ela consegue construir. Mas se a pessoa tiver dificuldade, como você disse, a grande maioria das vezes eu olho para o outro, eu falo do outro, né? Mas eu não olho para mim. Então, eu sempre brinco, né? Eu aponto para o outro e esqueço que tem 3 dedinhos apontando para mim, né? Para o outro eu falo, mas para mim, que eu deveria olhar, eu não vejo, né? Então, a partir disso, quer dizer, eu tenho que olhar as questões. Se eu tenho dificuldade, hoje, né? Então, assim, existem até assim disponíveis aí, né, no Google da vida, né? Então, assim, existem uma série de vídeos que podem te orientar se você não tiver condições de investir. Mas se você tiver condições de investir, eu faria a sugestão de procurar aí, né, um processo de coaching, né, de mapeamento de carreira, né, que você possa se conhecer, né, e fazer a construção a partir destas questões. Então, quando a gente pensa a partir disso, fica mais fácil do que a hora que vai, e aí existem várias ferramentas, várias técnicas que os profissionais dominam, aonde vai fazer o levantamento das coisas que você gosta de fazer. Né? Quer sejam coisas que você tenha feito no passado, no presente, né? Mas coisas que não precisam ter sido remuneradas. Né? Então, a gente sempre diz assim, o que você faria se você tivesse, né, ganhasse da loteria? Né? Não precisa mais pensar nas contas para pagar. Né? O que você gostaria de fazer? Né? E aí, para essas definições, quando você, poxa, eu não preciso do dinheiro, então tá, já dá uma amenizada nisso para pensar. Se fica difícil, começa a pensar, às vezes
você, né, gostava de tirar fotografia, né, gostava de fazer uma atividade lá, ia em algum lugar, ajudava as pessoas, ia no albergue, quer dizer, pensa em coisas que você gosta de fazer, né, ou gostava de fazer, faz uma lista. Pensa em coisas que você não gosta de fazer, faz outra lista. Aí, analisa o que tem de similaridade dentro dessas questões, né? O porquê que você gosta dessas coisas. E quando você faz, né, o que aquilo tem de significância para você, né? Que é diferente de significado. Né? Qual é a significância? Que você vai ver o que tem, né, de igualdade entre elas. E aí começa a te dar os norteadores. Né? Então, eu tenho pessoas que passam pelo processo, que estavam lá numa área financeira e agora vão para uma área de trabalhar questões transpessoais. Que não tem, né? Se você dissesse, né? Que existe uma lógica? Não tem lógica nenhuma, né? Não, como é que a pessoa parou lá? Por quê? Porque foi fazer análise de questões do que gostava e chegou à conclusão que isto era importante e vai fazer todo um processo de desenvolvimento. Como outras pessoas, né, autoexecutivo, que daqui a pouco pensou em seguir uma linha, né, trabalhar com fotografia. Né, que era uma coisa que nunca ia imaginar. Então, sempre, né, e aí dentro desses processos não existe o certo e não existe o errado. Né? Existe o que vai te dar satisfação, o que vai te deixar feliz. E, gente, falar em felicidade, hoje em dia até se fala mais, né, em felicidade nas organizações, né? Mas, infelizmente, ainda tem muita gente que pensa isso como um tabu, né? A escolha é sua, né? Não dá para esperar ser feliz amanhã, até com a própria pandemia, uma coisa que nos traz, né? Quantas pessoas que nós conhecemos, né, que acabaram, infelizmente, né, acabaram sendo acometidas disso e não estão mais perante nós, e que tem pessoas que eu conheci que diziam assim, não, né? Eu vou fazer isso lá, e não fez. Né? Então, eu diria, a gente tem que ser feliz hoje, no aqui e agora, porque se daqui a 2 minutos Papai do Céu resolver me levar, tá? Eu posso dizer assim, eu fui feliz, né? Eu não sei o que vai existir para frente, né? Mas eu fui feliz, sabe? Então, acho que é isso. E o protagonismo, para mim, tem isso, né? Quando eu falo assim, é ser feliz. E o feliz, para mim, é diferente para você, é diferente para o outro, né? Então, o que faz bem para mim, né? E aí, tem algumas pessoas que dizem, né? A hora que estiverem lá, né? Se eu vou ser cremado ou não sei, mas pensando lá, né, qual é o legado que eu deixei, né? Mas não é um legado de papel para o outro, né? É um legado que se eu tivesse me vendo lá, puxa, Leia, que legal, né? Você cumpriu, né? E, então, essa tua passada por aqui valeu, né? Deus o livre pensar, né? A tua passada aqui foi o zero à esquerda, reprovou, volta tudo de novo, né? E é interessante o que você traz, porque você diz, né, dado de realidade, e isso me remete a um convite para estar no hoje, porque muitas vezes nós estamos com a mente no ontem, ou então com a mente no amanhã, e perdemos o hoje, que é o ponto de poder para empreender as ações, para colocar a roda para girar. E eu gostei muito, particularmente, dessa ferramenta que você trouxe, do que você gosta de fazer, o que você não gosta, porque o mundo mudou tanto. E agora, você pode revisitar algo que te dá prazer e isso poder se tornar uma oportunidade de negócios, poder realmente, nesta nova configuração, trazer a você um novo caminho que até então estava ali no baú. Porque o dia a dia, ele vai nos massacrando e nós vamos muitas vezes nos esquecendo daquilo que nós gostamos, daquilo que nos faz feliz. Então, buscar o protagonismo, olhar para dentro de si, estar presente no hoje, porque hoje é o ponto de poder, é algo realmente é simples, mas talvez não seja tão fácil, ele requer um exercício. Só que quando nós trazemos isso para o nível do cognitivo, tem clareza, fica muito mais fácil nos apropriarmos disso. Leia, olha, que alegria ter você aqui. Nós chegamos ao final do programa e eu quero deixar esses minutinhos para você se despedir. Saiba que você é sempre muito bem-vinda aqui. Espero ter você aqui inúmeras vezes nesse sofá, enchendo esse estúdio aqui de alegria, de altas vibrações. Quero deixar aqui então para você se despedir do pessoal.
Bom, né? Mais uma vez, obrigada pelo convite. E olha, eu volto, tá? Fez convite, eu tô lá, né? Tô lá junto, né? Bom, gente, né? Nesse momento, o que eu diria para vocês, né? Parem, né? Eu sempre digo assim, se permitam, né? Pare e reflita, né? Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui? Né? Como é que está esse meu momento hoje? Como, né, você disse, esquece o passado, porque senão você vai ficar frustrado. Nesse momento, não pense no amanhã para você não ficar ansioso. Primeiro pense como é que eu estou aqui, no aqui e agora. Que sentimentos que eu estou tendo? Isto está me fazendo bem ou não? Se estiver me fazendo bem, eu estou no caminho certo. Então, continue a partir disto. Se não está me fazendo bem, o que me faria bem? Que sentimentos que eu quero no lugar desses? E aí, para ter esses sentimentos, o que eu preciso começar a fazer hoje para chegar lá? E aí eu faço essa construção. Não é vergonha, não é demérito para ninguém procurar ajuda. Todos nós precisamos. E existem N profissionais capacitados. E às vezes até pode estar do teu lado, né? E aí você não parou e não se permitiu, né? Pense, a felicidade, a tua felicidade depende de você. Não pode estar na mão de ninguém, né? Eu desejo aí sucesso para a sua vida, né? E a sua vida é um todo, né? É o pessoal, é o profissional, né? Seja feliz hoje. Um beijo. Muito obrigada. O Talento em Foco vai ficando por aqui e eu espero você, com certeza, no próximo programa. Um grande abraço.